Nós estamos mais uma semana intensa aqui em Brasília. Eu começo falando que a manifestação que houve ontem aqui em Brasília foi uma manifestação muito importante, uma manifestação gigantesca. Eu andei em toda a passeata e o cálculo é de mais de 150 mil pessoas. É claro que a festa foi interrompida lá no final, porque a gente queria que a manifestação viesse para cá, ao final ia ter um grande ato público, e acabou que não teve o ato público. Por causa dos acontecimentos, eu fico impressionado com a falta de preparo da Polícia Militar aqui de Brasília para tratar com essas manifestações. Na verdade, apareceu lá um grupo. Eu presenciei tudo, senador Davi, porque eu estava lá, né? O que houve é que surgiram um grupo de mascarados, 50 mascarados. A nossa reclamação da polícia é que a polícia tinha que ter prendido esses mascarados. São provocadores, eu não tenho a menor dúvida que podem ser infiltrados para atrapalhar a nossa manifestação. O que eu não aceito aqui é que tentem transformar as pessoas que vieram de todo o Brasil, muitos trabalhadores, servidores públicos, que vieram para cá protestar contra a reforma previdenciária, contra a reforma trabalhista, pedir eleições diretas, pedir a saída imediata de Michel Temer. Gente que viajou muito, delegações enormes do Nordeste, da região Norte, do Sul do país. Então, o que não dá para aceitar é tentarem passar a ideia de que foram essas pessoas que vieram aqui se manifestar que participaram de quebra-quebra. Não, não foi. Era um pequeno grupo isolado. E a nossa reclamação da polícia é que a polícia devia ter ido ali, mas não. Houve uma tática de dispersão generalizada das manifestações. Vários senadores aqui. Ontem eu mostrei uma foto do senador Paulo Paim, que jogaram bombas perto do carro de som onde ele estava, da senadora Vanessa Graziotin, da deputada Jandira Fegali, do deputado Chico Alencar. Fizeram uma dispersão generalizada. E o mais grave é a narrativa de uma parte da imprensa tentando dar esse sentido à manifestação, como se todos tivessem participado do quebra-quebra daqueles incidentes. E aí eu vejo claramente a posição do presidente da República, Michel Temer, que tentando se aproveitar daquilo ali, porque para mim foi isso que aconteceu no dia de ontem. A edição daquele decreto teve um objetivo claro, tentar se aproveitar daquele momento para passar uma ideia de ordem, de força, de utilização das Forças Armadas ali. Ele teve que recuar hoje. Teve que recuar por vários motivos. Primeiro, o presidente da Câmara dos Deputados mostrou e deu entrevista coletiva dizendo que não solicitou a presença das Forças Armadas. E pediu, na verdade, a Força Nacional de Segurança. Depois, o governador Rodrigo Hollenberg, porque na lei complementar 97 de 99, que trata justamente disso, do uso das Forças Armadas, ali é muito claro, presidente. É necessário que isso entre como última instância. O artigo 15, parágrafo 2º e parágrafo 3º são claros de dizer, no caso, que o governador do Estado, no caso, o governador do Distrito Federal, tinha que dizer que não tinha condições eles de controlar aquela situação com a Polícia Militar. E isso não houve. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, foi também para a imprensa para dizer que não foi comunicado. Esse decreto de GLO precisa do pedido do governo do Estado. No Rio de Janeiro houve uma situação, no leilão do pré-sal, que o governador Sérgio Cabral pediu. Eu acho que não devia ter feito o decreto, mas pediu. No caso aqui não houve. E houve também uma declaração que eu considero muito equilibrada, do comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, que respondeu quando soube da edição do decreto. Ele estava no Instituto Fernando Henrique Cardoso, participando de um debate. O próprio Fernando Henrique Cardoso deu uma declaração também, na minha avaliação, muito equilibrada, mas o general Eduardo Vilas Boas disse o seguinte: acredito que a polícia deva ter ainda a capacidade de preservar a ordem. Ficamos em uma situação de expectativa caso algo fuja do controle.
ele dizer que acredito que a polícia deva ter ainda a capacidade de preservar a ordem, ele está dizendo, na verdade, que não via sentido na edição daquele decreto. Eu não tenho dúvida de dizer que foi mais uma atrapalhada de um governo sem rumo, que tentou ali surfar no discurso de ordem, de estar junto com as Forças Armadas, mas o que houve foi isso. As Forças Armadas disseram, olha, calma aí, essa não é uma situação para ser editado um decreto como esse. Foi dessa forma que eu encarei esses fatos aqui. Quando fomos surpreendidos aqui no Senado Federal com a edição do decreto, eu me lembrei do general Newton Cruz, lá em 84, quando, a uma semana da votação das eleições das diretas, tinha Newton Cruz em cima de um cavalo com um chicote nas mãos, tentando impedir que as pessoas buzinassem, defendessem as eleições diretas. Eu quero também dizer hoje aqui que saiu uma matéria na Folha de São Paulo falando de uma articulação entre Lula, Fernando Henrique e José Sarney sobre um nome em relação às eleições indiretas. Olha, eu tenho falado com o presidente Lula por telefone, e eu tenho visto ele estimulando a gente a fazer movimentos amplos por eleições diretas. Nosso único caminho aqui são as eleições diretas. A senadora Gleisi e o senador Humberto Costa têm participado de reunião com o presidente Lula, são os dois líderes do PT e líder da oposição, e também reafirmaram, a posição nossa é essa. Nós não acreditamos em nenhum acordo por cima das elites nesse momento para se tirar um nome numa eleição indireta. Não vai ter força política um presidente eleito por esse Congresso Nacional. Nós precisamos de alguém com força política, que venha com a força da legitimidade popular. Vamos antecipar eleições, cada partido lança o seu candidato. Nós vamos lançar o nosso. Quem ganhar tem força para tirar o país dessa crise e dessa paralisia. Eu tenho dito aqui, e já começamos um debate também interno, eu me nego a participar de uma eleição para presidente por dentro dessas regras desse Congresso Nacional. Vai ser um presidente sem legitimidade popular, é o golpe dentro do golpe. Nós não vamos aceitar. Vamos continuar dizendo como dizemos do Temer. É um presidente ilegítimo. O presidente que sair desse acordão no Congresso Nacional não vai ter força para tirar o país dessa crise. Então eu quero aqui reafirmar essa nossa posição. Uma posição que eu não tenho dúvida de dizer que vai ser a posição também do Partido dos Trabalhadores. E quero aproveitar para convocar todos. No próximo domingo, eu acho que a gente vai ter o primeiro grande ato da campanha das diretas. Um ato muito mais amplo, um ato que não vai ser um ato dos partidos de esquerda, é um ato que já é da sociedade, com a presença de artistas, Criolo, Caetano Veloso, mais dezenas de artistas que vão estar na praia de Copacabana a partir das 11 horas da manhã. Eu quero reforçar o convite, nós estamos chamando também senadores, deputados, porque a ideia a partir daí é fazer atos nos estados. No último período a gente tem feito muito dias de luta, dias unificados. A gente vai voltar a fazer o que a gente fez na campanha das diretas e o que a gente fez também na campanha do impeachment do Collor. Vai fazer ato no Rio, depois do ato do Rio vai ter ato em São Paulo, depois do ato em São Paulo, ato em Belo Horizonte. E eu queria dizer, presidente, que essa semana a gente conseguiu uma grande vitória nesse debate sobre eleições diretas, porque nós estávamos sem um instrumento legislativo para garantir que houvesse eleições diretas no caso da vacância da presidência da República. Só que na quarta-feira passada, eu consegui ler, eu sou o relator de uma PEC do senador Regufe. A PEC do senador Regufe modifica o artigo 81 da Constituição, porque o artigo 81 da Constituição diz o seguinte: se houver vacância do presidente da República e do vice-presidente da República nos 2 últimos anos do mandato, ter-se eleição indireta, que seria convocada em 30 dias. A PEC do senador Regufe modifica isso. Diz o seguinte, que se houver vacância de presidente e vice-presidente no último ano,
a eleição seria indireta. Ou seja, se tiver vacância nos 3 primeiros anos, até dezembro de 2017, tem que ser convocada imediatamente eleições diretas, num prazo de 90 dias. Prazo de 90 dias, nós discutimos com técnicos do TSE, é o prazo que o TSE precisa para organizar o processo eleitoral. As regras das campanhas eleitorais estão estabelecidas. São 45 dias de campanha, mas antes os partidos têm que fazer convenções, tirar os candidatos. Então, nós conseguimos ler, e eu, como relator, concedi vistas coletivas. Está na pauta de quarta-feira. Nós estamos discutindo com cada senador aqui. Eu tenho visto o senador que é da base do governo dizendo o seguinte: olha, eu não tenho como votar contra a eleição direta. Na verdade, vai pegar muito mal, de fato, para o senador que se opor à tramitação dessa matéria, porque é o início da tramitação. E o senhor sabe, presidente, que aqui é diferente da Câmara. Na Câmara, na terça-feira, os deputados tentaram votar a PEC do deputado Miro Teixeira. A PEC do deputado Miro Teixeira é diferente da PEC do Regufe, porque lá o Miro Teixeira fala em eleições diretas quando a vacância acontecer até os 3 anos e meio. No caso, seria até junho de 2018. O do Regufe é até dezembro de 2017. São pequenas diferenças. Eu acho que a do senador Regufe é mais segura, porque, veja bem, se houver vacância em junho de 2018, nós vamos ter 2 eleições. Uma eleição em 90 dias para o mandato tampão de 90 dias e outra eleição para os 4 anos depois. Eu acho que a PEC do senador Regufe é mais razoável. Ou seja, se houver vacância no último ano, é eleição indireta, porque não tem jeito, falta pouco. Mas nos 3 primeiros anos, eleições diretas. Lá na Câmara dos Deputados teve uma grande mobilização da base governista que não aceitou nem discutir a admissibilidade. Se tivesse passado a admissibilidade, aí lá tem que se montar uma comissão especial. Aqui no Senado, não. A gente aprovando na CCJ, já vem para o plenário do Senado. Agora, eu chamo a atenção de uma coisa. Se nós aprovarmos na CCJ, eu estou confiante, eu acho que ninguém segura mais essa PEC. Porque a pressão da opinião pública, da sociedade, o ato no Rio que vai ser grande, não adianta, o ato do Rio já é um ato grande. Eu não sei dizer quantas pessoas, mas que vai ser um ato de sucesso. No Rio de Janeiro só se fala desse ato no próximo domingo. Então, eu estou muito confiante que a gente consiga aqui, a partir dessas mobilizações que começam e da votação da CCJ, de começar um processo em que esse movimento de aprovação da PEC das diretas ganhe fôlego no Congresso Nacional. Até porque o impasse está estabelecido. Não vai ser fácil. Eles estão aí tentando achar um nome. Aqui o que mais tem no Senado Federal, na Câmara dos Deputados nessa hora, são jantares, almoços, todo mundo, toda hora, discutindo quem vai ser o nome e quem é o nome. Eu acho que é mais do que o nome, a discussão sobre nomes, e nós agora na campanha das diretas, vamos levantar também um programa para ser discutido nesse momento do país. O que é que tem que ser feito a partir de uma eleição direta por um presidente da República? Para mim, tem 3 temas centrais. Nós devíamos fazer uma profunda reforma política nesse período, porque o sistema político implodiu. Nós temos que paralisar essas reformas antipovo e nós temos que ter um programa econômico que retire o país da crise. E não são essas políticas de austeridade. Um programa que faça a economia crescer. Um programa em que se aumente o investimento público no momento de desaceleração econômica como essa. Porque todo mundo, eu tenho visto muita discussão sobre nomes, mas não discussão sobre programa. Quando discutem programa, eu vejo também muita gente dizendo, tira o Temer, faz uma eleição indireta para continuar as mesmas reformas antipovo, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Eu saio essa semana aqui de Brasília, presidente Davi Alcolumbre, animado com a força das ruas dessa última mobilização, animado com essa perspectiva das eleições diretas. E sabe quando esse país vai se levantar
em mobilizações pelas diretas vai ser quando o Temer cair e quando esses senhores chamarem eleições indiretas. Ah, eles não têm noção do que estão fazendo. Estão subestimando o povo brasileiro. O povo brasileiro não vai aceitar uma saída por cima como essa. Parece que eles desconhecem o grau de isolamento que está esse Congresso na sociedade. É um Congresso sem força alguma, desmoralizado. E esses senhores querem fazer um pacto por cima para eleger o presidente dessa forma. Falta juízo, falta responsabilidade. Agora, sabe por que eles querem fazer isso? É porque eles deram um golpe para impor um programa que nunca seria aprovado numa eleição. Eles querem eleição indireta porque eu quero ver alguém ser eleito numa eleição direta dizendo o seguinte: olha, eu vou diminuir a hora do almoço do trabalhador de 1 hora para 30 minutos. Olha, eu vou aumentar a jornada diária de 8 horas para 12 horas. Eu quero ver alguém ser eleito dizendo: eu vou aumentar a idade da aposentadoria para 65 anos. Eles sabem que não podem. Para aplicar esse programa só por via indireta. Foi por isso que deram o golpe. E é claro que tem o temor deles, sempre, da força do presidente Lula. Eu estou convencido aqui que vamos viver dias agitados. Nós estamos apostando nesse caminho. E eu digo aqui em alto e bom som: esse senador que vos fala, não vai participar de um processo de eleição indireta no Congresso Nacional. Eu espero convencer meus pares, porque a posição nossa hoje é toda forças diretas. Mas eu acho que, além de toda forças diretas, a gente tem que dizer que nós não participaríamos de uma fraude, porque a eleição indireta é a continuidade do golpe. Não aceitaremos tirar o povo desse processo. E eu acho, sinceramente, que o nosso papel agora é olhar para a sociedade. Quem participar de um acordão desse, para eleger um presidente de forma indireta, excluindo o povo, vai ter muitas dificuldades. E eu, sinceramente, quero que eles fiquem para lá. Nós queremos olhar para a sociedade brasileira e continuar o movimento das diretas, ganhar força o movimento das diretas. Se eles forem pelo caminho da eleição indireta, não tem legitimidade, não reconhecemos o governo. Senhores, eu vou encerrar o meu discurso falando, presidente Davi Alcolumbre, do que houve essa semana na Comissão de Assuntos Econômicos, na votação da reforma trabalhista. E eu hoje conversei com o senador Eudício Oliveira. Porque não adianta. Ontem o senador Romero Jucá subiu essa tribuna depois do senador Renan Calheiros. No momento que o governo está caindo, ele acha que resolve o problema no grito. Ele disse aqui, batendo na mesa: nós resistiremos. Resiste nada, Jucá. Esse governo acabou. Parece que a fraqueza está subindo na cabeça dessa turma. E o que eles queriam fazer na terça-feira na CAI foi o seguinte: eles queriam passar uma mensagem para o mercado, porque eles só falam de mercado, não querem saber de povo. Qual era a mensagem que eles queriam passar? Olha, o Temer está desmoralizado, tá? Ele recebeu lá o empresário, teve dinheiro na mão do Rocha Loures, tudo mais. Ele disse que era o dinheiro para o Temer, mas ele ainda tem força no parlamento para fazer as reformas andarem. Os senhores não têm mais força nesse parlamento. Parece que a posição desse presidente ilegítimo Michel Temer agora é um novo Nero. Roma quer tocar fogo em tudo, porque está claro que o país não anda. Não anda a Câmara, não anda o Senado, não anda as ruas do país. A permanência deles no governo paralisa completamente o país, divide o país. Mas o que queria Romero Jucá naquele dia era desconhecer qualquer regras entre nós. O regimento interno. Não responderam à questão de ordem da senadora Vanessa. E ali só tinha um caminho para a gente: não aceitar ser tratorado daquele jeito numa matéria tão grave para o povo trabalhador brasileiro. Eu chamo a atenção, porque eles continuam dizendo:
Ah, não! O relatório do senador Ricardo Ferraz foi lido. Todo mundo sabe que o relatório não foi lido. Eles deram como lido, mas aquilo não é permitido pelo regimento, tem que ser de fato lido. E fraudaram as notas taquigráficas. A senadora Gleisi Hoffmann hoje entrou com a questão de ordem, o presidente Eunício não decidiu, mas nas notas taquigráficas está escrito o seguinte, que o presidente Tasso Gereissati passou para o senador Ricardo Ferraz, que deu como lido, e depois foi concedido vistas coletivas. A gente quer que peguem as filmagens da Comissão de Assuntos Econômicos. Ninguém falou em vistas. Ninguém falou. É muito fácil comprovar. Agora, eles querem insistir o quê? No confronto? Porque nós não vamos aceitar. Vai ser igualzinho a terça-feira. Se não houver mediação, eu conversei com o senador Eunício Oliveira para chamar reuniões com os partidos, com os blocos, chama com a oposição, tenta achar um caminho, porque na marra eles não vão aprovar essa reforma. Tratorando assim, eles não vão aprovar. Eu já chamo a atenção porque nós queremos construir uma saída, mas desse jeito não. Uma coisa eu posso garantir, eles não votam aquela reforma na terça-feira. Isso é provocação. Aqui sempre teve diálogo, mas o desespero está impedindo que exista diálogo, que exista mediação. Veja bem, a gente teve presente em todo aquele processo da comissão do impeachment. Teve momentos tensos ali, mas ali nós tínhamos o presidente Raimundo Lira, que de vez em quando parava os trabalhos da comissão, chamava a gente para conversar, chamava o outro lado para conversar. Agora não houve. Desculpe o senador Tasso Gereissati, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Não é assim que se trata, que se conduz uma Comissão de Assuntos Econômicos num tema tão delicado como esse. Logo depois de um escândalo gigantesco, em que eles queriam dar ar de normalidade ao país naquele momento. Eles queriam o quê? Que a gente aceitasse de braços cruzados? Não. Eu volto a dizer, faço um apelo aqui a todos que conduzam as negociações para que a gente não tenha cenas na próxima terça-feira como dessa terça-feira passada. Eu fico escandalizado com essa reforma trabalhista. Tem gente que acha que nós estamos exagerando. Na verdade, é um pacote de maldades. O trabalho intermitente é de uma crueldade impressionante. No trabalho intermitente, o trabalhador fica esperando o patrão dizer o que vai precisar dele no dia anterior. O patrão pode dizer o seguinte: olha, eu vou precisar do seu trabalho amanhã de 6 da tarde às 10 da noite. No outro dia ele pode dizer: eu vou precisar do seu trabalho agora de 8 da manhã ao meio-dia. O trabalhador não consegue organizar a sua vida. Quem primeiro tentou introduzir o trabalho intermitente aqui, sem regras, foi o McDonald's. Os trabalhadores do McDonald's, eles ficavam fora, ou tinham uma sala, e eles eram chamados só na hora de atender os clientes. E só computavam o pagamento daquilo. É o que na Inglaterra chamam de 0 hora, 0 salário. Na verdade, ele passa a receber por salário. Aqui, vão ser muitos os trabalhadores que vão receber menos que o salário mínimo. Vão ser muitos trabalhadores. Um garçom do Rio de Janeiro. O garçom do Rio de Janeiro, hoje ele é obrigado, é contratado por jornada integral, ele trabalha 44 horas, 8 horas por dia, tem hora extra. Agora, garçom é uma categoria que vai sofrer, porque vai para o trabalho intermitente, no final de semana. Eu fico pensando, Vera, até em jornalista, daqui a pouco nós podemos ter trabalho intermitente. Você convocar o jornalista ali por um período. Mas tem uma coisa mais grave aqui em tudo isso, e esse é o pior ponto dessa reforma trabalhista. É o que eles chamam da figura de autônomo exclusivo. Porque hoje a pessoa pode ser autônoma, pode trabalhar por conta própria. Agora, você trabalhar com exclusividade para uma empresa, você não é autônomo. Mas agora pode ser. É o que eles chamam de autônomo exclusivo. Você vira pessoa jurídica. Você não recebe 13º,
você não recebe férias, você não recebe FGTS. E 71% dos trabalhadores brasileiros recebem até 2 salários mínimos. São os mais pobres. Estamos acabando com o direito de férias, com 13º. Agora eu fico olhando esse Senado Federal. Qual a autoridade de um senador aqui, que ganha um salário de R$33 mil, que tem 2 meses de férias por ano? Quando eu olho para o Poder Judiciário, por que a gente não para essa reforma? Por que a gente não vai discutir os privilégios dos altos cargos da República? Um juiz no Brasil tem 2 meses e meio de férias. Um procurador, a mesma coisa. Nem a lei do teto a gente conseguiu aprovar. Tem juiz ganhando R$60 mil, R$70 mil. Tem desembargador ganhando mais de R$100 mil. Aí nós vamos mexer com o pobre trabalhador brasileiro. Aí nós vamos diminuir 1 hora de almoço para meia hora. Aí nós vamos aumentar a jornada diária do trabalhador de 8 horas para 12 horas, senhores. Os senhores não estão entendendo nada. E agora querem eleição indireta. O povo não vai aceitar. O povo não respeita esse Congresso Nacional num momento como esse para eleger um presidente da República. Só as eleições diretas resolvem esse impasse que nós estamos vivendo. Eu acabo, presidente, agradecendo pela tolerância de Vossa Excelência, dizendo que eu fiquei muito impressionado essa semana. Cada vez que o senador Romero Jucá sobe aqui à tribuna, eu fico cada vez mais impressionado com o grau de distanciamento da realidade. Parece que ele não está entendendo nada que está acontecendo aqui no país. E ele, nessa semana, subiu aqui, dizendo que a economia está uma maravilha, nós estamos recuperando, empregos estão sendo gerados, a inflação caiu. Romero Jucá, a inflação caiu pela recessão, violentíssima. Comemorar a queda da inflação é uma loucura nesse momento. Taxa de juros estão caindo, mentira. Taxa de juros reais, a maior taxa de juros do mundo. Hoje, entre 7% e 8%. Do governo Dilma, da saída da Dilma para cá, juros reais aumentou em vez de diminuir. E o emprego, que eles comemoraram o IBCBR lá de fevereiro, só melhorou porque o emprego não, os números de crescimento da economia, porque houve uma mudança de metodologia do IBGE. Mas mesmo assim o presidente do IBGE, essa semana, respondeu dizendo o seguinte: não há crescimento. Nós continuamos onde sempre estivemos nesse momento, nesse último período, estagnados, com o desemprego aumentando. Na PNAD contínua são mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. E, sinceramente, a economia nossa não tem como se recuperar, porque é um plano de austeridade que agrava a recessão. Acabaram com a política de conteúdo local, que gerou empregos em diversos setores da economia, em especial na indústria naval. Lá no Rio de Janeiro, a indústria naval está completamente destruída, porque a política de conteúdo local você obrigava a construir navios, plataformas, tudo aqui no Brasil. Pequenas peças, todo um setor. Eles acabaram. Até a Fiesp se levantou contra essa posição de fim da política de conteúdo local. Os bancos públicos nem se fala. O que a gente vê dos bancos públicos? O BNDES tem 150 bi em caixa, devolveu 100 bi ao governo. O BNDES não tem mais papel, no momento de recessão como esse, de induzir o crescimento econômico, o desenvolvimento do nosso país. Destruíram as bases que podem possibilitar a recuperação da nossa economia. O investimento público, hoje, está no nível de 2010, porque eles estão cortando investimentos. E o pior é que essas reformas trabalhistas e previdenciárias vão diminuir a massa salarial do país. O Lula dizia uma coisa sempre, ali naquela crise de 2008, da economia, que dizia que nós tínhamos que colocar dinheiro na mão do pobre. Porque o dinheiro na mão do pobre, ele aquecia a economia. Porque uma senhora que é aposentada, quando tem um reajuste do salário mínimo e aquilo bate na Previdência, ela não economiza aquele dinheiro. Ela investe, ela gasta, ela bota a economia para funcionar. Hoje, consumo das famílias
representa 64% do PIB, quando a gente vai ver a demanda. Não tem, presidente da Via Alcolumbre, não tem como a economia crescer sem nós melhorarmos o consumo das famílias. E está lá embaixo por quê? Porque o desemprego é grande e porque está tendo queda salarial. Em 2016, os salários cresceram menos do que a inflação. Com essa reforma trabalhista, a reforma previdenciária, nós estamos fazendo o inverso do que o Lula dizia. Nós estamos tirando dinheiro da mão do pobre. E tirar dinheiro da mão do pobre hoje, numa situação como essa, é um contrassenso completo. Esses empresários brasileiros, parece que eles são contra a lógica do capitalismo. Eles não têm projeto nacional, não têm uma visão mais articulada. Eles querem o seguinte: olha, se eu aperto o salário ali, se eu retiro o dinheiro, direitos, vai melhorar a minha margem de lucro. Só que ele não está percebendo que aquilo derruba a economia, que piora a situação da empresa deles. É impressionante. Nós não podemos chamar de elites essas classes dominantes do país. Tamanha fragilidade. Eu fico vendo a irresponsabilidade que nós nos metemos. A presidenta Dilma foi eleita, 3 dias depois, o senador Aécio Neves começa aquele processo, pede recontagem de votos, pararam o país, fizeram aliança com Eduardo Cunha, e tudo isso para colocar esse pessoal que eles sabiam. Essa turma conhece Temer há muito tempo, conhece Eliseu Padilha, conhece Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, todo mundo sabia que era uma quadrilha. Eu me impressiono, não são com esses parlamentares, é com as ditas elites, com a classe dominante brasileira, a elite empresarial da Fiesp. Mas que irresponsabilidade! Alguém tem que fazer uma autocrítica desse processo. E nós estamos aqui, pouco mais de um ano do impeachment. Eu achava, sinceramente, que daqui a 10, 20 anos, a história ia nos dar razão. Mas eu errei. Porque eu achava que iam ser 10 anos, 20 anos. Em um ano, esse golpe, o impeachment, está completamente desmoralizado. Quem são os seus principais articuladores? São 3. Eduardo Cunha, que foi que começou o processo, liderou o processo na Câmara, está preso. O outro, o senador Aécio Neves, foi o outro dos líderes, está afastado do Senado. E o outro, Michel Temer. Nessa situação, é uma desmoralização gigantesca. Eles diziam que era só tirar a Dilma, que a economia ia melhorar, porque o problema era de confiança. Os empresários iam retomar a confiança e iam investir. Mas que bobajada! Os empresários não investem porque as pessoas não estão comprando, porque a economia está em recessão, porque o desemprego está crescendo, porque está tendo queda na renda dos trabalhadores brasileiros. O caminho tem que ser outro. Eu encerro, senhor presidente, fiz um discurso longo. Muito confiantes, satisfeito com essa mobilização de quarta-feira, apesar de todos os incidentes, da falta de preparo da Polícia Militar aqui, de conter os excessos. Eles tinham que ter ido em quem estava ali mascarado, mas foi um ato belíssimo, 150 mil pessoas. Saio confiante porque aprovamos essa PEC na Comissão de Constituição e Justiça. E olha que ironia, viu? Porque eu cheguei cedo na CCJ, tinham poucos senadores, e eu notei a ausência da base governista na reunião da CCJ. E sabe qual foi a ironia? Sabe onde eles estavam, os senadores da base governista? Estavam tomando café com Michel Temer e nos deixaram sozinhos na CCJ. E nós invertemos a pauta, lemos o relatório, concedemos vistas coletivas, e eles estão com um problemaço. Porque eu quero ver o senador ir na quarta-feira e dizer: não, eleição direta não. Tem que ser indireta. A minha sensação é que a gente vai ter força para aprovar esse projeto na próxima CCJ, e se aprovar, aí começa. Porque o primeiro é o Rio de Janeiro. Depois eu quero viajar pelo país, discutindo essa PEC, vamos lá no Amapá fazer um ato. Eu espero contar com o nosso senador Davi Alcolumbre num ato grande lá no Amapá, junto com o Randolph, pedindo diretas,
Por que vai ficar contra o povo? Vamos fazer uma pesquisa em cada cidade dessa, em cada capital. E os senhores vão ver. Quando o Temer cair, e eles disseram assim, eleição indireta, eu quero ver esse dia. Eu acho que o povo sai espontaneamente às ruas. Não se enganem. Não se enganem. Esse acordo por cima é impossível de ser realizado. Vai ter o povo contra isso. Não são nós de esquerda, o povo como um todo. Façam pesquisa nas suas bases. A pessoa, seja de direita, de centro ou de esquerda, tem um sentimento amplamente majoritário, que só há um jeito de sair dessa crise violenta que o país está vivendo. É apelando ao povo e elegendo um presidente que vai ter força, porque sai com a força dos votos da maioria do povo brasileiro para tirar o país dessa crise. Um abraço a todos, senador presidente Davi Alcolumbre. Eu agradeço muito, porque sei que Vossa Excelência foi extremamente tolerante comigo no tempo.